seriado Nosferatu, baseado na obra de Joe Hill, não é apenas uma narrativa de terror sobrenatural. Trata-se de uma poderosa alegoria sobre a infância, o trauma, o gozo perverso e a recusa da falta. A série oferece um material clínico simbólico riquíssimo para a psicanálise contemporânea, especialmente quando pensamos as novas formas de sofrimento psíquico, a fantasia de completude e a violência travestida de proteção. Como nos lembra Freud, o estranho é aquilo que deveria permanecer oculto, mas retorna. Em Nosferatu, o horror não está apenas no vilão Charles Manson, mas na promessa de um lugar onde não existe falta, dor ou tristeza. Christmasland, o paraíso perverso. Christmasland é o núcleo conceitual da série. Charles Manson e o gozo perverso. Quando a lei é substituída pelo delírio moral. Charles Manson não é apenas um vilão sobrenatural. Ele encarna, de forma quase didática, a estrutura da perversão tal como formulada pela psicanálise. Sua relação com as crianças não é uma relação de reconhecimento do outro como sujeito do desejo, mas de redução do outro à condição de objeto. Manson não pergunta o que a criança deseja, ele decide o que ela deve desejar. Essa é uma marca central da perversão, o apagamento da alteridade em nome de uma suposta missão ética. Quando Manson afirma explícita ou implicitamente "eu estou protegendo você do mundo", ele mobiliza aquilo que Freud já havia identificado como o núcleo fantasmático da perversão, a crença de que seu ato não é violento, mas necessário. Em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud desmonta a ideia de que a perversão seja ausência de lei. Pelo contrário, a perversão surge quando o sujeito cria uma lei própria, uma moral privada que não se submete à lei simbólica compartilhada. Manson não vive sem lei. Ele vive sob sua própria lei. A moral privada de Manson. A moral de Manson pode ser resumida em 3 interdições fundamentais. Tristeza é crime. Ambivalência proibida. Desejo próprio é eliminado. Esses 3 pontos revelam algo essencial. Manson não suporta a estrutura do sujeito dividido. Na psicanálise, o sujeito é sempre atravessado por conflito, contradição e falta. Não existe desejo sem ambivalência, não existe amor sem ódio, não existe infância sem angústia. Ao criminalizar a tristeza, Manson elimina a possibilidade de simbolização da perda. Ao proibir a ambivalência, ele impede o conflito psíquico, condição básica da subjetividade. Ao eliminar o desejo próprio, ele transforma a criança em um objeto funcional do seu fantasma. Aqui a perversão aparece não como excesso de prazer, mas como excesso de controle sobre o gozo. Lacan o perverso como o instrumento do gozo do outro. Lacan formula de maneira precisa: o perverso se coloca como um instrumento do gozo do outro. Essa frase é decisiva para compreender Manson. Ele não goza simplesmente das crianças. Ele se coloca como aquele que executa uma suposta vontade superior. A felicidade eterna, a infância protegida, o mundo sem dor. O outro, aqui não é uma pessoa real, é uma instância imaginária absolutizada. A infância pura, a felicidade total, o Natal eterno. Manson
se vê como servidor dessa entidade. E justamente por isso ele se autoriza a tudo. Essa lógica é profundamente perigosa, porque transforma a violência em dever moral. Perversão não é o caos, é excesso de sentido. Diferente do neurótico que sofre com a falta de sentido, o perverso sofre com o risco de que o sentido falhe. Por isso ele fecha o mundo. Christmas Land é um mundo sem falha simbólica. Não há tempo, é sempre Natal. Não há luto, não há crescimento, não há separação. Do ponto de vista clínico, isso equivale à tentativa de abolir a castração. Lacan nos ensina que a castração não é uma mutilação real, mas o reconhecimento de que não existe completude possível. Menck se rebela contra essa verdade estrutural. Ele promete o impossível e destrói quem acredita. A criança como objeto e não como sujeito. Na clínica contemporânea, esse ponto é crucial. Muitas violências não se apresentam mais como abuso explícito, mas como hiperproteção, idealização e supressão do conflito. Menck não diz, eu quero vocês. Ele diz, vocês precisam de mim. Essa inversão é típica da perversão moderna. O agressor se apresenta como cuidador, o dominador como salvador, o sequestrador como protetor. Como já alertava Michel Foucault, o poder mais eficiente não é o que reprime, mas o que se apresenta como cuidado. Menck como figura clínica e cultural. Charles Menck não é um monstro isolado. Ele representa uma lógica amplamente disseminada. Pais que não toleram a frustração dos filhos. Instituições que não suportam o sofrimento humano. Discursos que prometem felicidade total. Sistemas que patologizam qualquer tristeza. Menck é o retrato extremo de uma cultura que não aceita o mal-estar. Freud já havia advertido em O Mal-Estar na Civilização. Toda tentativa de eliminar o sofrimento humano termina por produzir novas formas de violência. Charles Menck nos ensina algo fundamental. O verdadeiro horror não é a dor. O verdadeiro horror é um mundo onde a dor é proibida. A perversão não destrói o sujeito pela força bruta, mas pela promessa de completude. E é justamente por isso que ela é tão sedutora. Vic McQueen, Trauma, Criação e Desejo, a ética do sujeito dividido. Victoria McQueen ocupa em Nós, For a Two uma posição radicalmente distinta da de Charles Menck. Se Menck representa a perversão que promete eliminar a dor, Vic encarna uma ética que aceita a falta como constitutiva da existência. Ela não salva ninguém oferecendo completude. Ela não promete um mundo sem sofrimento. Ela não se coloca como outro absoluto. E é justamente por isso que ela não se torna monstruosa. O trauma como ponto de partida, não como destino. Vicky é atravessada por experiências traumáticas desde muito cedo. Conflitos familiares, instabilidade emocional, sentimento de não pertencimento. No entanto, a série evita um erro comum das narrativas contemporâneas, reduzir o sujeito ao trauma. Na clínica psicanalítica, o trauma não determina o destino do sujeito, ele exige uma resposta. Freud já indicava que o trauma se torna patológico não pelo evento em si, mas pela impossibilidade de simbolização. Vicky sofre, mas não congela o sofrimento em um circuito mortífero. Ela tenta dar forma ao invisível. É nesse ponto que surge a criação. Criar não é fugir, é simbolizar. A criação, na psicanálise, não é um escapismo infantil. Ela é uma tentativa de dar contorno ao real. Vicky desenha, imagina, atravessa pontes impossíveis, mas essas passagens não a afastam do mundo. Ao contrário, permitem que ela retorne a ele com algum sentido. Donald Winnicott oferece aqui uma chave fundamental.
É no espaço potencial entre o sujeito e o mundo que o verdadeiro self pode emergir. Esse espaço potencial não é nem interno nem externo. Ele é transicional, intermediário, paradoxal. É onde a criança brinca, o artista cria e o analisando fala. Vi que habita exatamente esse espaço. A ponte como espaço transicional. A ponte que Vic atravessa é um dos símbolos mais sofisticados da série. Do ponto de vista winnicottiano, ela representa o espaço transicional, uma zona onde a realidade não é negada, mas temporariamente suspensa para poder ser reescrita. Diferente de Christmas Land, a ponte não é um mundo fechado, ela é passagem. Ela não elimina o tempo, não promete felicidade eterna, não suprime a perda. A ponte existe para ser atravessada, não para ser habitada. Isso marca uma diferença ética decisiva entre Vic e Manx. Enquanto Manx se aprisiona, Vic circula. Enquanto ele fixa, ela transforma. Falha, perda e humanização. Vic falha, recai, se perde, se confunde. Isso não é um defeito narrativo, é o núcleo ético da personagem. Na psicanálise, não é a ausência de falha que humaniza, mas a possibilidade de reconhecê-la. Lacan afirma que o sujeito só emerge a partir da falta. Vic não tenta tamponar essa falta com fantasias de onipotência. Ela a sustenta mesmo com dor. Ao contrário de Manx, que tenta abolir a castração, Vic vive sob seus efeitos. Ela aceita que não pode salvar todos, que não pode reparar tudo, que não pode controlar o desejo do outro. E é justamente aí que ela se mantém do lado da vida. Desejo versus gozo. Um ponto crucial. Vic deseja, Manx goza. O desejo em Lacan é sempre marcado pela falta. Ele se move, se desloca, se transforma. Já o gozo busca a repetição mortífera, a fixação, a eternidade. Vic não deseja um mundo perfeito. Ela deseja continuar vivendo mesmo com perdas. Essa distinção é central na clínica contemporânea, especialmente diante de sujeitos que confundem felicidade com anestesia emocional. Vic como figura clínica contemporânea. Vic representa algo raro nas narrativas atuais. Um sujeito que sofre, mas não se identifica completamente com o sofrimento, que cria, mas não se aliena na fantasia, que luta, mas não se autoriza a violência em nome do bem. Ela encarna uma ética próxima daquela que a psicanálise sustenta desde Freud, não eliminar o mal-estar, mas torná-lo habitável. Victoria McQueen nos ensina que não existe subjetividade sem falha, não existe desejo sem perda, não existe ética sem limite. Ela não vence o horror se tornando mais forte do que ele, mas se recusando a adotar sua lógica. Enquanto Manx diz, aqui vocês nunca sofrerão, Vic sustenta algo muito mais difícil, a vida dói, e ainda assim vale a pena ser vivida. Infância, violência e idealização, quando a proteção se torna destruição. Nós, for A2, desmontam um dos mitos mais poderosos da modernidade tardia. A ideia de que a infância deve ser um território absolutamente protegido de qualquer forma de sofrimento, conflito ou perda. Trata-se de um ideal que, embora bem intencionado em aparência, produz efeitos subjetivos profundamente violentos quando levado às últimas consequências. A série mostra que o perigo não está na existência da dor, mas na negação radical da dor como parte constitutiva da experiência humana. A infância idealizada e o apagamento do sujeito. A idealização da infância constrói uma imagem da criança como ser puro, frágil e incapaz de suportar frustrações. Nesse modelo, o adulto assume a posição de guardião absoluto, responsável por filtrar toda experiência negativa. O problema é que, ao fazer isso, o adulto não protege a criança, ele apaga sua condição de sujeito.
Na psicanálise, a constituição subjetiva depende do encontro com a falta, com o limite e com a frustração. Não existe amadurecimento psíquico sem confrontação com a perda. A tentativa de eliminar o sofrimento elimina também a possibilidade de simbolizá-lo. É exatamente essa lógica que Charles Mendes encarna. Hannah Arendt e a violência travestida de cuidado. Hannah Arendt oferece uma chave ética fundamental para essa leitura. Toda tentativa de eliminar o conflito humano produz formas mais sofisticadas de violência. Mendes não age como um tirano explícito. Ele age como um protetor. Sua violência não se apresenta como agressão, mas como cuidado extremo. Ele sequestra para salvar, ele aprisiona para proteger, ele destrói para preservar. Esse é o ponto central. A violência mais eficaz é aquela que não se reconhece como violência. A promessa de um mundo sem dor. Christman's Land é a materialização desse ideal infantilizado. Um mundo sem tristeza, um tempo congelado, um espaço sem conflito, uma lei que proíbe a infelicidade. Do ponto de vista psicanalítico, trata-se de uma fantasia regressiva de retorno a um estado anterior à castração. É a promessa de uma infância eterna e, portanto, morta. Freud já alertava que a recusa da perda não elimina o sofrimento. Ela o desloca para formas mais destrutivas. A criança que não pode sofrer não pode desejar, e aquela que não pode desejar não pode viver como sujeito. Violência simbólica e subjetiva. A violência exercida por Mendes não é apenas física ou sobrenatural. Ela é, sobretudo, violência simbólica. Ela retira das crianças a possibilidade de dizer não, o direito à tristeza, à ambivalência emocional, o conflito interno. Em termos lacanianos, ele retira delas o acesso à linguagem como espaço de divisão subjetiva. Em Christman's Land, tudo é literal, não há metáfora, não há falta, não há desejo. Esse tipo de violência é particularmente perigoso porque não deixa marcas visíveis e imediatas. Ela se instala como anestesia psíquica. Vicky e a ética da perda. Vicky McQueen opera segundo uma lógica oposta. Ela não promete às crianças um mundo melhor. Ela não oferece felicidade garantida. Ela não se coloca como salvadora. O que Vicky oferece é algo muito mais difícil. A possibilidade de retornar ao mundo real, com tudo o que ele implica, limites, dor, conflito e incerteza. Ao aceitar que a infância é atravessada pela perda, Vicky permite que as crianças sobrevivam como sujeitos e não como objetos de um ideal adulto. Essa posição ética é profundamente winnicottiana. Não proteger da realidade, mas sustentar a criança na travessia dela. A clínica contemporânea e a infância sem frustração. Nós, For A2, dialoga diretamente com questões centrais da clínica atual. Crianças que não toleram frustração. Adultos que colapsam diante da perda. Sujeitos que confundem cuidado com controle. Pais angustiados diante de qualquer sofrimento infantil. Ao tentar eliminar toda a dor, a cultura contemporânea produz sujeitos frágeis, dependentes e frequentemente violentos consigo mesmos ou com o outro. A série nos lembra que a infância não precisa ser poupada da realidade, mas acompanhada na experiência dela. A diferença ética entre Mendes e Vicky. A oposição entre Mendes e Vicky não é uma oposição entre maldade e bondade, mas entre duas éticas. A ética da completude, que promete eliminar os sofrimentos e termina destruindo o sujeito. A ética da falta, que aceita a dor como condição do sujeito e da vida psíquica. Mendes elimina o sofrimento eliminando o sujeito. Vicky aceita o sofrimento para preservar o sujeito.
Nós, for Eichu nos oferece uma lição dura, porém necessária. A infância não precisa de um mundo sem dor. Ela precisa de adultos que não fujam da dor. Proteger não é eliminar o sofrimento. Proteger é não transformar o sofrimento em sentença de morte subjetiva. Ao tentar salvar as crianças da dor, Mengs as destrói. Ao aceitar que a infância é atravessada por perda, Vic possibilita que elas sobrevivam, não como ícones de pureza, mas como sujeitos desejantes. Psicose, fantasia e real, quando o mundo perde a metáfora. É fundamental destacar que nós, for Eichu, não se limita a uma leitura moral ou simbólica do mal. A série dialoga diretamente com estruturas clínicas, em especial com a psicose, oferecendo uma representação potente do que ocorre quando a mediação simbólica falha. O universo de Charles Manx é um mundo onde o real invade sem mediação, sem limite e sem tradução. E é exatamente isso que, na clínica psicanalítica, caracteriza as formações psicóticas. Lacan formula de maneira precisa: na psicose, o que foi fora cluído do simbólico retorna no real. Essa frase não é apenas teórica, ela é praticamente encenada em Christman's Land. Fora a oclusão do nome do pai, colapso do simbólico. Na teoria lacaniana, a psicose não se define pela intensidade do sofrimento, mas por uma falha estrutural, a fora-oclusão do nome do pai, isto é, a não inscrição do significante, que introduz a lei, o limite e a possibilidade de metáfora. Quando esse significante não se inscreve, a linguagem perde sua função mediadora. A realidade deixa de ser simbolicamente organizada. O sujeito fica exposto diretamente ao real. Em Christman's Land não há lei simbólica compartilhada. Há apenas uma lei literal, rígida e totalizante, imposta por mentes. Essa é uma marca típica do funcionamento psicótico. A ausência de uma lei simbólica abre espaço para a instalação de uma lei delirante. Christman's Land como mundo psicótico. Christman's Land não é um mundo de fantasias no sentido neurótico. Ele não funciona como metáfora, mas como realidade absoluta. Observemos suas características. Não há tempo, é sempre Natal. Não há falta, tudo é dado. Não há ambiguidade, felicidade é obrigatória. Não há linguagem simbólica, tudo é literal. Esse fechamento do mundo é essencial para compreender a psicose. O delírio, como já indicava Freud no caso Schreber, não é um simples erro da mente, mas uma fantasia de reconstrução do mundo após o colapso simbólico. Mengs constrói Christman's Land como um mundo total, fechado sobre si mesmo, onde nada escapa, nada falta e nada pode ser reinterpretado. A literalidade como sinal clínico. Na psicose, a linguagem perde sua dimensão metafórica. As palavras deixam de representar e passam a ser. Em Christman's Land, ser feliz não é um estado, é uma obrigação literal. Natal eterno não é uma imagem, é uma condição real. Proteção não é cuidado, é aprisionamento. Essa literalidade extrema é um traço clínico importante, onde não há metáforas, não há jogo simbólico, não há espaço para o desejo, tudo se torna rígido, fechado, absoluto. Lacan afirmava que o simbólico é o que permite que o real seja suportável. Sem ele, o real invade de forma crua, muitas vezes devastadora. Delírio como tentativa de estabilização. É importante sublinhar um ponto ético da psicanálise. O delírio não é simplesmente patologia a ser eliminada. Ele é muitas vezes uma tentativa de estabilização subjetiva. Freud já dizia que o delírio é uma reconstrução do mundo. Lacan aprofunda, trata-se de uma suplência para a falha do nome do pai. Mengs delira.
mas seu delírio é altamente organizado. Possui regras, possui moral, possui espaço próprio, possui coerência interna. Christmas Land funciona como uma suplência imaginária ao colapso simbólico. O problema não é apenas que o mundo é delirante, mas que ele não admite fissuras. O perigo do mundo sem fendas. Na neurose, o fantasma é uma construção que permite ao sujeito lidar com o desejo e a falta. Na psicose, quando o fantasma falha, o real invade diretamente. Christmas Land não tem fendas, não há lapsos, não há falhas, não há buracos simbólicos. E é justamente isso que o torna insuportável. A ausência de falta não produz paz, produz aniquilação subjetiva. As crianças não enlouquecem ali porque sofrem, enlouquecem porque não podem simbolizar o sofrimento. Mengs e a função de mestre delirante. Mengs ocupa a posição de mestre do delírio. Ele organiza o mundo, define as regras, determina o que pode e o que não pode ser sentido. Na clínica, essa figura aparece quando o sujeito psicótico se ancora em uma construção delirante e rígida que impede qualquer questionamento. O problema não é a fantasia em si, mas sua impossibilidade de ser atravessada. Mengs não permite interpretação, ele não admite metáfora, ele não suporta o equívoco da linguagem. Vicky como contraponto simbólico. Vicky McQueen representa algo decisivo nesse eixo. Ela transita entre mundos, mas não se fixa neles. Suas passagens são simbólicas, não delirantes. Ela atravessa pontes, não constrói prisões. Isso marca a diferença entre fantasia neurótica e delírio psicótico. A fantasia permite retorno. O delírio fecha o circuito. A clínica contemporânea e o risco da literalidade. Nós, for A2, dialoga diretamente com fenômenos clínicos atuais, sujeitos que não toleram ambiguidade, discursos que eliminam a metáfora, leis morais absolutas e rígidas, incapacidade de simbolizar perdas. Vivemos uma época que flerta perigosamente com a literalidade excessiva, com a eliminação do equívoco, com a recusa do conflito simbólico. A série nos alerta: um mundo sem metáfora é um mundo psicotizante. Christmas Land é o retorno do real sem mediação simbólica. É o mundo onde tudo é dito, tudo é imposto, tudo é fechado. Na psicose, não é o excesso de imaginação que destrói o sujeito, mas a falta de simbolização. Nós, fora Itu, nos lembra que a fantasia pode salvar, o delírio tenta salvar, mas apenas o simbólico sustenta a vida psíquica. Onde não há falta, não há desejo. Onde não há metáfora, não há sujeito.